A lei da atração como força inabalável da prosperidade. Você já percebeu que tudo o que mantemos com intensidade em nossa mente começa de algum modo a ganhar forma em nossa realidade? Muitos chamam isso de coincidência, outros de sorte. Mas aqueles que compreenderam os princípios da prosperidade sabem que nada disso é acaso. Existe uma lei, silenciosa e ao mesmo tempo poderosa, que rege a manifestação daquilo que atraímos para a nossa vida. Essa lei não faz distinção entre pessoas, não privilegia uns e abandona outros. Ela simplesmente responde ao que você transmite em frequência, pensamento e emoção. Esse é o ponto onde muitos se confundem, acreditando que a lei da atração é apenas pensar positivo e esperar milagres acontecerem. A verdade é que esse poder exige mais do que pensamento superficial. Exige um alinhamento completo entre aquilo que você deseja, aquilo que você acredita e aquilo que você pratica todos os dias. Imagine por um instante que sua mente é como um transmissor de rádio. Cada pensamento que você nutre emite uma onda. Essa onda não é visível, mas é real, e encontra ressonância em outras frequências semelhantes espalhadas pelo universo. Quando você persiste em pensamentos de escassez, de medo, de falta, de dúvida, é exatamente esse sinal que você reforça, e sem perceber, acaba atraindo situações que confirmam sua própria visão. Você já deve ter vivido aquele ciclo em que uma preocupação parece atrair outras preocupações, como se uma nuvem escura chamasse outra ainda maior. Isso não acontece porque você é azarado ou porque o destino quer lhe testar, mas porque você está vibrando em uma sintonia que traz de volta mais daquilo que você não deseja. Agora veja o oposto. Pense em momentos da sua vida em que você esteve confiante, entusiasmado, certo de que algo bom iria acontecer. Não importa se ainda não havia provas físicas, você apenas sentia que seria possível. Nessas fases, portas se abriram, pessoas apareceram, coincidências se multiplicaram. Nada disso foi obra do acaso. Foi você entrando em alinhamento com o fluxo da abundância. É como se o universo estivesse respondendo ao seu chamado interno e dizendo: se é isso que você quer, então aqui está mais disso. O poder da atração começa no seu pensamento, mas se fortalece na sua emoção. A emoção é a energia, vital que dá forma ao que você imagina. Pensar em prosperidade sem sentir prosperidade é como plantar uma semente em solo seco. Você pode ter a melhor semente do mundo, mas sem um ambiente fértil, ela não cresce. Por isso, cultivar emoções coerentes com seus desejos é o segredo que diferencia aqueles que apenas sonham daqueles que realmente materializam seus sonhos. Essa é a razão pela qual a gratidão tem tanto poder. Quando você se coloca em estado de gratidão, mesmo antes de receber aquilo que deseja, você vibra como se já tivesse recebido. E é exatamente esse sentimento que atrai as condições que tornam o desejo inevitável. Mas existe um ponto fundamental que precisa ser compreendido. A lei da atração não é uma varinha mágica. Ela não ignora suas crenças limitantes, não apaga seus padrões de pensamento inconsciente e não compensa sua falta de ação. Se no fundo você não acredita que merece, se continua repetindo histórias de fracasso, se mantém hábitos que contradizem seus desejos, então a energia que você transmite é de conflito. E a resposta que o universo lhe devolve é igualmente conflitante. É por isso que tantas pessoas tentam aplicar a lei da atração e não conseguem resultados. Não porque a lei não funcione, mas porque elas ainda não aprenderam a alinhar mente consciente, subconsciente e ação com o mesmo propósito. Aqui entra uma reflexão profunda. Você realmente acredita que merece prosperidade? Ou apenas deseja como um sonho distante? Muitas vezes, a mente consciente diz: sim, eu quero, mas o subconsciente sussurra: não é para mim, eu não consigo, eu não mereço. E adivinha qual voz é mais poderosa? A voz do subconsciente. É por isso que trabalhar sua mentalidade, reprogramar seus padrões internos, alimentar novas histórias e novos sentimentos é essencial. Você não atrai o que deseja, você atrai o que acredita. Quando Bob Proctor falava sobre a lei da atração, ele sempre enfatizava a importância de visualizar com clareza. Não é apenas imaginar por alguns segundos, mas construir uma imagem tão vívida que sua mente a aceite como real. Quanto mais você repete essa imagem, mais ela se torna uma convicção. E quando se transforma em convicção, a energia muda. Você deixa de esperar algo distante e passa a se mover como se já estivesse a caminho daquilo. Essa mudança interna não passa despercebida. Pessoas percebem, oportunidades percebem, circunstâncias percebem, porque sua vibração passa a emitir um sinal diferente. E não pense que esse processo acontece apenas em grandes conquistas. A lei da atração responde em tudo.
desde pequenas situações diárias até objetivos grandiosos. Se você acorda já se queixando do trânsito, da falta de tempo, da falta de dinheiro, você planta sementes de frustração desde cedo e colhe os frutos ao longo do dia. Mas se decide cultivar pensamentos de possibilidades, de soluções, de entusiasmo, mesmo quando os desafios surgem, você atrai recursos e criatividade para enfrentá-los. Esse é o jogo invisível que acontece a todo momento, e a maioria sequer percebe que está jogando. O maior erro é acreditar que se trata de esperar sentado. A lei da atração responde ao movimento. Quanto mais você age em sintonia com o que deseja, mais sinais você emite. Se você quer prosperidade, mas continua alimentando hábitos de escassez, como esperar resultados diferentes, atração e ação caminham juntas. Você envia um sinal pelo que pensa, reforça pelo que sente e solidifica pelo que faz. Essa tríade é a engrenagem que faz a lei funcionar em sua plenitude. Então, pergunte-se agora: quais sinais você tem emitido ultimamente? Seus pensamentos são de expansão ou de limitação? Suas emoções estão alinhadas com confiança ou com medo? Suas ações demonstram congruência com os objetivos que você afirma querer? Lembre-se, o universo não interpreta palavras, interpreta vibração. Se você diz que deseja prosperidade, mas vibra escassez, a mensagem que chega é de falta. Se você diz que deseja amor, mas vibra solidão, a mensagem que chega é de vazio. Por outro lado, quando você começa a viver hoje como se já tivesse aquilo que deseja, mesmo que em pequenas atitudes, você cria um campo de energia tão poderoso que o resultado torna-se inevitável. A prosperidade não é questão de sorte, é questão de sintonia. Atraímos o que somos, não o que apenas desejamos. Se você quer mudar sua realidade, precisa mudar a frequência que transmite. Essa é a essência da lei da atração. Uma força invisível, imparcial, mas absolutamente precisa que molda sua vida em resposta ao que você cultiva dentro de si. Está gostando deste conteúdo? Então deixa um like e se inscreva no canal. O poder criativo da mente e a lei da atração em ação-se, existe uma verdade universal que jamais deve ser esquecida, é esta: a mente humana é a maior usina criativa que já existiu. Tudo o que você vê hoje, cada prédio, cada estrada, cada empresa, cada invenção, antes de existir no plano físico, nasceu como uma ideia na mente de alguém. Essa é a prova viva de que a mente cria primeiro no invisível para depois se materializar no visível. E a lei da atração é justamente o mecanismo que conecta esses dois mundos. A maioria das pessoas, no entanto, vive como se estivesse à mercê das circunstâncias. Elas acreditam que são produto do acaso, que precisam se adaptar às situações, que suas vidas são resultado de fatores externos. Mas o que poucos percebem é que o mundo externo é apenas um reflexo do mundo interno. O que você guarda em sua mente, em sua imaginação, em seus pensamentos persistentes, acaba se transformando no cenário da sua realidade. Bob Proctor sempre dizia: se você consegue ver em sua mente, você pode segurar em suas mãos. Essa não é apenas uma frase inspiradora. É uma lei. A mente consciente tem o poder de escolher pensamentos. O subconsciente, por sua vez, não julga, não filtra, não questiona. Ele aceita como verdade aquilo que você repete com convicção, especialmente quando envolve emoção. E uma vez aceito pelo subconsciente, o pensamento passa a se manifestar em hábitos, em comportamentos, em vibração. E a vibração é o sinal que atrai circunstâncias semelhantes. Pense nisso. Quando você acredita de verdade em algo, o seu corpo reage de acordo. Sua postura muda, sua voz muda, sua energia muda. E, inevitavelmente, você começa a atrair situações que confirmam essa crença. Se acredita que é capaz, você age como capaz, transmite confiança, abre portas. Se acredita que é limitado, mesmo que inconscientemente, transmite insegurança, fecha-se em oportunidades, repele conexões. A mente é o ímã que molda sua experiência de vida. O poder criativo da mente não é algo que você ativa apenas quando deseja, ele está sempre ativo. A grande questão é: você está criando consciente ou inconscientemente? A maioria das pessoas cria sua realidade inconscientemente, repetindo pensamentos de medo, de escassez, de fracasso, e sem perceber, reforça um ciclo interminável de limitações. Mas quando você desperta para o fato de que pode escolher deliberadamente o que pensar, sentir e visualizar, você começa a assumir o controle do processo criativo. E aqui está o ponto essencial. A imaginação é o estúdio de criação da Alice, sua realidade.
Cada vez que você visualiza com clareza o que deseja, você está moldando uma imagem mental. Essa imagem, impregnada de emoção, gera uma vibração que o conecta àquilo. É como se você estivesse ligando um GPS interno. Você define o destino em sua mente, e mesmo que não saiba cada curva do caminho, o universo começa a mover circunstâncias, pessoas e oportunidades para conduzi-lo até lá. Veja bem, a maioria usa a imaginação de forma destrutiva. Ao invés de criar imagens de prosperidade, saúde e relacionamentos plenos, passa horas imaginando problemas, desfechos negativos, fracassos futuros. O cérebro não distingue se aquilo é real ou imaginário. Ele apenas reage. Assim, você coloca o corpo em estado de tensão, o coração em ansiedade, a energia em desalinhamento. E adivinhe? Atrai mais daquilo que teme. É por isso que precisamos aprender a usar a imaginação como aliada e não como inimiga. Uma das práticas mais transformadoras é a visualização criativa. Reserve todos os dias alguns minutos para se desconectar do mundo externo e mergulhar dentro de si. Veja-se vivendo exatamente como deseja. Sinta como seria acordar em abundância. Sinta a segurança, a liberdade, a alegria. Não apenas imagine, mas viva essa cena internamente como se fosse real. Quanto mais vívida for essa imagem, mais forte será a sua vibração. E lembre-se, o universo não responde a palavras, responde à vibração. Se sua vibração é de prosperidade, inevitavelmente você começa a atrair prosperidade. Mas aqui vai um detalhe crucial. A lei não responde apenas ao que você quer, mas ao que você realmente acredita. Se ao visualizar, você sente ao mesmo tempo dúvida, medo ou descrença, sua vibração está contaminada. É como tentar sintonizar uma estação de rádio, mas o sinal está cheio de ruídos. O segredo é persistir até que a imagem seja tão repetida que o subconsciente a aceite como verdade. É a repetição que reprograma. É a repetição que transforma desejo em crença. Outro ponto essencial é compreender que a lei da atração não ignora a ação. Pensamento sem ação é apenas fantasia. A ação é a ponte que conecta o invisível ao visível. Quando você pensa, sente e visualiza, mas age de maneira contrária, você cria uma energia de contradição. A verdadeira congruência acontece quando o que você pensa, o que você sente e o que você faz estão em harmonia. É nesse estado que a lei da atração responde de maneira mais intensa. Lembre-se, você não precisa saber como tudo acontecerá. O como é responsabilidade do universo. Seu papel é definir com clareza o que e o porquê. O como se revelará no caminho. Muitos bloqueiam o fluxo porque querem controlar cada detalhe. Querem que a prosperidade venha exatamente de uma fonte, de uma pessoa, de um evento específico. Mas a verdade é que o universo tem infinitas maneiras de trazer o que você deseja. Quando você solta o controle e mantém apenas a visão clara, portas inimagináveis se abrem. E veja que interessante. A lei da atração não atrai apenas coisas, atrai também ideias. Muitas vezes você está pedindo prosperidade e, de repente, surge uma ideia em sua mente. Essa ideia pode ser o primeiro passo. A resposta, a oportunidade disfarçada. O que diferencia quem prospera de quem não prospera é a disposição de agir sobre essas ideias. Pessoas de sucesso sabem que quando uma inspiração chega, ela deve ser respeitada, testada, colocada em prática. Essa é a forma pela qual o universo entrega caminhos. Se existe algo que você precisa fixar, é a mente, é a causa, a realidade é o efeito. Jamais o contrário. Quando você muda dentro, inevitavelmente muda fora. É impossível manter pensamentos de grandeza e viver uma vida pequena por muito tempo. Da mesma forma, é impossível manter pensamentos de miséria e esperar uma vida abundante. Mais cedo ou mais tarde, o externo se ajusta ao interno. A pergunta que você precisa se fazer é: o que estou criando agora? Porque você está criando, queira ou não. Se não está criando de forma consciente, está criando de forma inconsciente. O poder criativo não descansa. Ele nunca para. Cabe a você decidir se continuará a usá-lo contra si mesmo ou se começará a usá-lo para construir a vida que merece. Portanto, use a mente como sua maior aliada. Escolha imagens de prosperidade. Alimente crenças de merecimento. Reforce emoções de gratidão. Haja com congruência. E lembre-se, você não precisa esperar que tudo esteja perfeito para começar. A perfeição está no movimento. É dando o primeiro passo, sustentado por uma visão clara, que a lei da atração responde e começa a alinhar tudo a seu favor. A mente é infinita. O poder criativo é ilimitado. E quando você compreende a lei da atração em ação, não
Há limites para o que pode conquistar. Gostou do conteúdo? Então deixa um like e se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima.